Boa noite. Meu nome é Maria Raimunda, missionária. Eu louvo a Deus por cada um de vocês, né? Entrando no assunto que o sacrificar tem prejudicado muitas pessoas, que é o melhor obedecer. Muitos filhos estão morrendo por não obedecer pai e mãe. E quando eu vejo na história de Saul, né, que o profeta deu uma ordem a ele para esperar para fazer o sacrifício para o Senhor, que naquela época era o profeta que fazia o sacrifício, ele desobedeceu e Deus se irou com Saul. E hoje existe muitos Saul. Quantas vezes a mãe fala, filho, não faz isso para que você não venha se prejudicar. E o filho vira, vou fazer mesmo, vou fazer, vai acontecer. E hoje muitos estão perdendo até sua própria vida por causa da desobediência, né? E no meio mesmo das pessoas cristãs, ela no início entra com aquele amor, com aquele fervor, mas começa a fazer coisas que não é agradável a Deus, porque não podemos mudar, juntar o santo com o profano. Então, o que aconteceu aqui em Samuel, eu vou ler aqui para vocês, né? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu endireitar aqui meus olhos, meus óculos, que diga, louvado seja Deus. O Senhor diz, o holocausto é sacrifício, quando em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Deus, ele não se preocupa com sacrifício. O que Deus quer de nós é a obediência. E quando nós obedecemos a Deus, tudo ocorre bem. E é isso que Deus, ele quer para mim e para você. E Samuel, ele ficou muito triste com Saul, sabe? Orando pela vida de Saul. Aí Deus repreende Samuel. Samuel, disse o Senhor, Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Deus, ele rejeita as pessoas que desobedecem a ele. Quantos missionários, quantas pessoas que é crente, quantas pessoas tá até na igreja, mas está rejeitado por Deus, porque não está vivendo em obediência diante da palavra. E obedecer é melhor do que o sacrificar. Aleluia, louvado seja Deus. Então é por isso que nós precisamos estar com o nosso coração alinhado com o coração do Eterno. Jesus, ele é o caminho para nos orientar, ele é a vida, ele nos dá a vida. E nossa alma, o nosso espírito tem que estar alinhado com o Eterno. Amém? Então é isso. A gente não podemos fazer tudo. Nem o sacrifício que vai dar salvação. Às vezes o homem, ele quer fazer muita vontade do homem. Quantas vezes você entra em algumas denominações, não vou falar. Aí é cargo, te dá cargo, te dá cargo. Mas o que Deus quer de nós é que a gente venha obedecer a Ele. Não ir atrás de cargo, mas obedecer o Senhor. Porque a ordenância do Senhor, ide, fazei discípulo de todas as nações.
é pregar o Evangelho, é o amor de Deus. Eu tenho passado por muitas coisas na vida, por desobedecer ao Senhor já assim. A Bíblia fala que quando o homem sai do caminho do Senhor, ele já negou o Senhor. Eu teve uma época que eu comecei a orar por pessoas, aleluia, porque no meu quarto eu coloco os nomes escritos, apresento as madrugadas ao Senhor, o nome das pessoas, as petições. E o que acontece? Teve um dia que eu coloquei nome de 2 pessoas afastada do Evangelho e a outra na rebeldia, na igreja, dando palavrões, xingando o nome do que não presta para dentro da casa, trazendo maldições para dentro da própria casa. Fui orar por essa pessoa por libertação. Eu passei uma guerra espiritual terrível. Então, tem pessoas que até para você orar, você tem que perguntar a Deus, porque é muito perigoso o mundo espiritual, porque pessoas não estão obedecendo. Ore por mim, mas você não sabe a causa que essa pessoa está passando, está na desobediência, está com o pé na igreja, um pé no mundo, porque tem pessoas que quando está passando por dificuldades, quando está passando por guerra, por luta, aí pede oração a um ao outro. É por isso que muitos ficam doentes, entendeu? E eu fui orar por essa pessoa, eu adoeci, eu fiquei mal, foi uma batalha espiritual. Tive que começar a orar pela minha vida, jejuar, entendeu? E para me erguer. Então, meu irmão, vamos orar abençoando, vamos pedir direção a Deus, que até para orar hoje por pessoas é terrível. E o Senhor falou para mim, filha, é que pegue esses pedidos que você colocou no seu quarto, leve para a igreja e coloque lá na oração, porque esse povo, ele virou as costas para mim, ele me negou. Aí eu me lembro daquela passagem de Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes, entendeu? Aí o Senhor diz, me negou. Então o que Deus quer que essas pessoas se arrependam. É muito arriscado a gente orar por pessoas que estão afastadas do Evangelho. A Bíblia fala que quando o inimigo sai daquele corpo, ele traz mais 7, e cada 7 é uma legião. Então, meu irmão, é terrível. Eu passei uma luta que quando eu estava orando, teve um murro assim, uma presença terrível na minha cama, mas para a glória e honra do Senhor, eu obedeci ao Senhor, levei o nome para a oração na igreja, deixei lá e apresentei a Deus. Deus só falou assim para mim, só faça abençoar. É isso, meu irmão, eu glorifico a Deus, né? E é um despertamento para a minha vida também, foi uma experiência muito forte. E que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção. Eu gosto muito de ver o Bispo Bruno falar, sabe? E ele falou sobre muitas coisas e eu fico assim olhando a sabedoria que Deus dá àquele homem. Aquele homem é um homem de Deus, enviado de Deus. Eu tenho aprendido com ele muitas coisas para a glória e honra de Deus. E também eu admiro assim, eu glorifico pela vida da irmã Isabel. Eu não idolatro ninguém, não idolatro pastores famosos, não idolatro missionárias
cantores, não idolatro, porque nós todos somos iguais, somos um, não tem ninguém melhor do que outro. Amém? Porque Deus nos vê com amor, com igualdade, né? E nós temos que obedecer. E que Deus abençoe, aleluia, esses pastores, tanto grande e pequeno, como conhecido e não conhecido, os missionários e missionárias que levam a palavra com integridade, com amor. E que Deus abençoe a cada um de nós e que venha ver o despertamento da igreja. Busca o Senhor às madrugadas. Eu gosto de acompanhar, aleluia, missionários, a missionária Isabel, o bispo Bruno. Eu acompanho, eu gosto, porque eu tenho aprendido com eles. Hoje eu estou na idade de 62 anos, aleluia. Eu tenho 40 anos e estou aprendendo com o Senhor. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe. Eu vou orar aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e seu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e as misericórdias nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos guarde, nos proteja do alto da cabeça até as plantas dos pés. Que o Senhor envie um anjo forte para nos guiar, em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe. Se por acaso, aleluia, você gostou dessa mensagem, clique, aleluia, no botãozinho, mande para 2 ou 3 pessoas ouvir essa palavra. Além de ser uma palavra, é um testemunho para a honra e glória de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.